E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer imenso ter a sua companhia aqui mais uma vez no nosso canal. E aqui é o lugar onde a gente fala de Bíblia, teologia, para edificar a sua vida, para levar a sua vida e a sua fé sempre em frente, para você enfrentar os desafios da fé também. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo aqui no Em Frente. Então, muito obrigado pela sua companhia. Curte aí, compartilha, comenta. Sempre que você faz isso, você nos ajuda, você mostra que este canal é relevante, que esse conteúdo é relevante e o YouTube, então, mostra para mais pessoas. Então, nos ajuda aí, compartilha esse canal, se inscreve se você tem o costume de passar por aqui. E só assistir os nossos vídeos, o que não é ruim também, né? Né, Pastor Maxwell? Pastor Maxwell está com a gente aqui hoje, né, Pastor? Prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu. Para mim é uma alegria muito grande poder estar aqui para compartilhar da palavra de Deus e é uma honra poder servir dessa forma. Maravilha. O Pastor Maxwell, então, é Maxwell Castenberg. Isso. Falei certo? Certinho. Maxwell Castenberg, casado com a Monique, pai do Pedro e da Laura, pastor da Igreja Batista em Cristo, em Belo Horizonte, e é teólogo, então está aqui para agregar conhecimento à nossa vida, a palavra de Deus, que é o nosso alimento, não é, pastor? Amém, isso mesmo. Muito bem, então nós vamos em frente aqui, como eu estava falando. Então, se você tem costume de passar por aqui e não se inscreve no canal, não faz isso, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, sempre que tiver novidades aí, sempre que tiver vídeos novos, você vai ser notificado, vai poder curtir com a gente aqui e ser edificado pela palavra de Deus. Olha, a gente tem uns amigos que nos apoiam aqui no podcast Em Frente. Eu queria falar para você da Autoescola do Adriano. Então, a Autoescola do Adriano, do nosso amigo Adriano, né? Então, você está precisando tirar a carteira de motorista aí, quer realizar esse sonho, está precisando suprir essa necessidade, a Autoescola do Adriano está aqui em Betim, no bairro Dom Bosco, para poder realizar esse sonho com você, tá? Tem lá tecnologia, então aquela parte da legislação, né, que é a parte mais chatinha, você vai poder fazer no conforto da sua casa, porque tem uma plataforma digital disponível durante o dia para você estar realizando essa parte do curso, e os profissionais capacitadíssimos para poder te ajudar aí a realizar esse sonho de tirar a carteira de habilitação. Então, procura os nossos amigos da Autoescola do Adriano no QR Code, no link da descrição, você vai poder falar com o pessoal da Autoescola do Adriano, tá ok? Pastor, hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Verdade. Né? De um livro muito bacana. Eu particularmente gosto muito do livro de Jonas. Né? Nós vamos falar um pouco sobre o livro de Jonas e a gente vai focar um pouco no chamado, né? Sim. Na vocação. A gente vai abordar um pouco esse tema, né? Baseado no profeta Jonas. Sim. Então, eu queria começar a gente entendendo, né, o caráter de Deus nesse livro, né, eu acho que é algo muito... a gente começar estabelecendo essa base aí. Legal. Então, é muito profundo realmente o livro, né, do conhecido como Profeta Fujão, mas tem mais dentro disso aí. Sim. Né? Quando a gente pega o livro do profeta Jonas, a gente vê que tem coisas muito profundas. É muito importante lembrar que para os nossos dias existem os teólogos liberais, que eles não creem que o livro do profeta Jonas é um livro histórico. Mas isso daí na verdade, ele é comprovado mesmo no Antigo Testamento, em 2 Reis, quando mostra que de fato ele serviu como um profeta. E Jesus também faz menção do profeta Jonas, né? Sim. Quando ele fala que assim como Jonas ficou 3 dias no ventre do peixe, ele também ficaria no ventre da terra. Eles acreditam que é uma fábula, né? Uma historinha, né? Por conta da questão da baleia ali, algo talvez um pouco... Da baleia não, do grande peixe, né? Do grande peixe. Exatamente. Na verdade, o liberalismo teológico é um tema que deve ser debatido qualquer dia desses aqui no podcast aqui, porque é um tema muito relevante que tem entrado nas igrejas e confundido os nossos irmãos, né? Sim. O liberalismo teológico, que tem o seu foco principalmente aí na suposta desmistificação, né? E ele coloca essas questões como o livro de Jonas simplesmente como uma alegoria. E não é. Sim. Não é verdade. Então é um livro profundo que traz assim... que mostra o amor de Deus pelos gentios. Sim. E o confronto também que nós recebemos com relação ao chamado de Deus para as nossas vidas. Sim. Deus se mostra como sendo o Senhor de fato da obra. E ele deixa muito claro no livro que o escolhido não tem escolha. Ou seja, não é nossa opção ir para onde queremos. Sim. Ele já determinou, já predestinou, já definiu, já decretou e cabe a nós cumprir.
Exatamente. Acreditar, essa é a minha opinião também, a gente compartilha da mesma opinião. Acreditar que o livro de Jonas é uma fábula seria quase como chamar Jesus de mentiroso, né? Exatamente, é isso mesmo, exatamente. Se Jesus faz citação dele, então nós entendemos que é um livro histórico, é um fato. E para negar o profeta Jonas, nós deveríamos negar também os demais milagres na Bíblia. E a Bíblia é um livro de grandes milagres, né? É um livro que mostra o natural, que tem o seu contexto histórico, gramatical, mas também mostra a sobrenaturalidade, porque o nosso Deus, ele é assim. Sim. Então, falar sobre vocação, falar sobre chamado, eu acredito que até mesmo antes de entrar ali no Jonas, propriamente dito, entender o que é vocação é importante. Sim. Né? Sim, eu posso falar? Pode, fica à vontade. Então, vocação, na verdade, a vocação, a doutrina bíblica da vocação, quem sistematizou essa doutrina foi o próprio Martinho Lutero, por assim dizer. Até por não concordar na Idade Média com a ideia da vocação entre ali as questões do pessoal do clero, né, da nobreza e do plebeu. Para eles, havia essa limitação. Era esse viés social e a vocação se limitava a isso. Vocação é a nossa palavra portuguesa para o latino, que é vocare, que é chamado. Sim. Então, eles tinham esse chamado. O clero tinha a vocação, ou supostamente acreditava que a vocação era orar, dedicar a vida a Deus, como nos mosteiros, por exemplo, a gente vê isso na Idade Média, né? Já a nobreza tinha como vocação o governo, a luta e o governo. E os plebeus eram os trabalhadores, né? Então, Martinho Lutero, no período da Reforma, ele veio desmistificando e abrangendo a vocação. Sim. Apresentando que a vocação não se pode se limitar a essas 3 circunstâncias e que as pessoas deveriam viver só nisso, não. Ele acreditava que o clero poderia também ter uma família, ou seja, ser pai, ser marido, ser esposa, no caso das mulheres, é uma vocação, né? O meu trabalho, aquilo que eu faço no meu local de trabalho, no meu dia a dia, também faz parte disso. Sim. E toda essa vocação, todos nós, que pode ser chamado também de livre agência, né, ou de livre-arbítrio comum, por assim dizer, todos nós somos dotados de um tipo de talento ou temos uma vocação específica para que o nome dele seja glorificado. Sim. Para ser sincero, meu irmão, eu penso que o que nós vivemos hoje, principalmente no Brasil, antes da gente entrar no livro, considere, por favor, o Brasil está entre os 10 países cristãos com o maior número de cristão protestante no mundo. Sim. Né, em torno de mais de 40 milhões de cristão protestante. Mas, infelizmente, também está no ranking dos países mais corruptos. Não está fazendo muito sentido isso. Né? Não faz muito sentido um país cristão, um país com tantos cristãos, e vivendo o que nós temos vivido hoje sem perspectiva de fato de melhora. Por que seria isso? Bom, se nós considerássemos hoje, se a igreja se voltasse hoje um pouco mais para a vocação, ou seja, a identidade das pessoas, seja um médico, um advogado, um jogador de futebol, nós deixaríamos de fazer isso por mérito financeiro e faríamos porque entendemos que temos um chamado. Sim. Nós fazemos a diferença, de fato, quando estamos fazendo o que fomos chamados para fazer. Sim. Afinal de contas, ninguém vai ser cobrado pelo que não foi chamado para fazer. Exatamente. Não é verdade? Sim. Então, esse chamado, ele é inevitável e não há possibilidade de fugir. Ou seja, o escolhido, ele não tem escolha. E aí a gente, então, poderia entrar no livro do profeta. E eu queria acrescentar um dado a essa sua informação. A gente tem até um podcast gravado com um missionário, ele chama-se Fabiano, né? Ele faz parte até do nosso convívio aqui da igreja. Ele atualmente está no Mato Grosso do Sul. Eles têm um seminário teológico na tribo indígena. Olha só. Então, qual que é o trabalho deles lá? Eles formam os índios para irem. Sim. Né, para pregarem nas tribos, porque as tribos são locais bastante limitados, né? Não é qualquer pessoa que consegue entrar nas tribos indígenas, ou em algumas, né? Algumas já são mais abertas, outras não. E ele nos deu um dado nesse podcast, que você pode até procurar depois aí nos nossos podcasts que já estão gravados, né? O missionário Fabiano, ele falou que se 500 pessoas, veja só, 500 pessoas, se nós tivéssemos 500 missionários atuando nas tribos indígenas, a gente ganharia os índios, os indígenas, que são uma das classes não alcançadas hoje, ou menos alcançadas, né? A gente ganharia os indígenas. Isso, eu concordo. Então, e não é muita gente. Não.
Veja só, veja o tamanho da igreja no Brasil. Não é muita gente, 500 pessoas, não é muita gente. As tribos, os índios, eles fazem parte dos PNAs, os povos não alcançados. Isso. Né? Hoje existe uma condição muito complicada na igreja brasileira, é essa falta da identidade, Sim. é a ideia da vocação. Então hoje, infelizmente, nós temos pastores como empreendedores, né? Os missionários perderam completamente o viés do seu próprio chamado, porque a igreja não incentiva mais. Sim. O pensamento da igreja hoje, de nós pastores, é o crescimento exacerbado. E isso não é a nossa vocação. Não é a nossa missão converter as nações. Números, a nossa né? missão é pregar para as nações. Os números não podem entrar nessas questões, porque senão eles vão nos confundir. E a gente entra no pragmatismo. Sim. O que o missionário da congregação aqui faz é algo maravilhoso. E para mim é um dos projetos mais relevantes em âmbito da missão, porque fala da missiologia do missionário autóctone, Sim. que é o tipo de projeto que eu acredito, que é a formação do missionário, né? Ou ganhar um membro da comunidade, prepará-lo para pregar para sua própria comunidade. Exatamente. Há tempos atrás, a visão de muitos missionários era entrar em determinados locais, em determinadas culturas, e acabavam por querer mudar a cultura. Exato. Exatamente. Não é mais a visão missional de hoje, graças Isso. a Deus. Graças a Deus e também graças, eu vou dizer assim, para falar a verdade, graças até ao governo. De forma, como disse Martinho Lutero, né? Até o diabo é o diabo de Deus. Então, assim, porque a nossa ideia sempre foi essa, mas isso está mais ligado a um segmento teológico no Brasil, que tem aquela ideia de que alguns usos e costumes vão garantir a salvação das pessoas e a permanência delas na presença de Deus. Enquanto a gente tinha esse pensamento, aí começou a ter problema realmente. Sim. Mas quando a FUNAI entrou com a ideia de que o homem branco não entra mais porque está desaculturando os índios, entraram então, aí o Senhor então, o Espírito Santo, ele trouxe à mente de pessoas, ao coração de pessoas, projetos como em Belo Horizonte nós temos o Projeto Tairu, Sim. que é um projeto maravilhoso que trabalha a formação de missionário autóctone. Então se a gente não pode entrar lá mais, a gente traz os convertidos, eles preparam os convertidos então, teologia e um curso, por exemplo, de enfermagem, e mandam de volta para a tribo. E Sim. ali eles serão os próprios missionários, eles podem entrar na cultura deles. Sim, sim. Isso é muito lindo, né? Sim. Sem contar que a cultura indígena é uma cultura rica, tem o seu misticismo, tem, né? O animismo é muito intrínseco ali, mas são questões que vão sendo desmistificadas pela palavra de Deus, não com a força do braço do homem. Sim. Eu tenho um testemunho que eu gosto sempre de contar, não é meu, é dos colegas nossos. E eles estão numa tribo indígena também lá na Amazônia, né? Tem até inclusive na descrição, né, David? O David está aqui, o nosso colaborador aqui do podcast. Eles fabricam as geleias amazonas atualmente, mas eu vou te contar o motivo, né? Você pode até acessar no Instagram aí, Geleias Amazonas. Tem até uma pessoa do Masterchef, uma ganhadora do Masterchef envolvida. Eles atuam na cidade mais pobre do Brasil, chama Atalaia do Norte, lá na Amazônia, cidade mais pobre do Brasil, menos desenvolvida do Brasil, é lá. Então eles estão trabalhando nessa frente de desenvolvimento comunitário também. Sim. Mas lá tem a questão da pregação da palavra, né? Os idiomas, enfim, as variações linguísticas, né? Então tem muitas variações linguísticas que você não tem tradução da Bíblia, e eles trabalham nessa frente também. Sim. E aí ele contava pra gente que ele estava tentando discipular um indígena, um adolescente. E ele estava encontrando muita dificuldade, porque na língua deles ele não tinha uma palavra que traduzia graça. E como é que você fala do evangelho sem falar de graça? É praticamente impossível, né? E aí ele conta pra gente que aquele indígena ele foi desanimando, e ele também, por sua vez, desanimando porque não conseguia, né? Não via como. E aí ele conta que um dia esse indígena teve um sonho, né? Teve um sonho que a tribo dele estava caindo numa valeta muito grande, muito grande. E o Tiago, que é esse missionário, ele aparecia do nada e dava as mãos, né, para todo mundo. E esse indígena chegou e contou esse sonho para ele, né? E o que ele entendeu naquele momento? Que aonde a nossa humanidade não consegue ir, a intervenção de Deus chega. Sim. Né? Então, é aí que eu entendo a questão da beleza do chamado, né? Da necessidade de entendermos o nosso chamado, da dependência de Deus,
na questão do chamado, né? E eu acho que a gente vai entrar nesses pormenores, Sim. né, baseado no livro de Jonas. Então vamos começar do começo. O profeta Fujão, você já falou dele logo de cara, né? O profeta Fujão, vamos entender por quê, né? Por que, que as pessoas o chamam assim? Porque a Bíblia não chama, né? Não. A Bíblia conta, né? Na verdade, a história que a gente acaba colocando sobre ele esse título aí, né? Esse apelido aí. Bom, o Jonas é o seguinte... O que foi falado para o profeta Jonas fazer naquele tempo, naquele período, o que o Senhor ordenou que ele fizesse, foi algo que iria contra aquilo que, na verdade, ele mesmo acreditava. O Jonas, ele não era só um profeta comum. Ele era um profeta de carreira. Sim. Ele vivia disso, ele vivia para isso. Então a gente tem que considerar o seguinte, o Senhor ordenou ir para poder clamar pelo arrependimento em Nínive. Os ninivitas eram um povo extremamente cruel e já haviam subjugado os israelitas, e era um povo que não tinha o costume de levar consigo prisioneiros. Era um povo crudelíssimo mesmo. Eles tinham a prática do empalamento, Sim. né? Eles tinham a prática do estupro também, dos vulneráveis, das mulheres e etc. Então, isso para Jonas era algo sem precedentes. Por quê? Se você ler os livros da Bíblia, você não vai ver o Senhor enviando um profeta israelita para pregar arrependimento para um povo gentio. Exatamente, em outra nação, né? É sempre para a nação. Para os outros povos era sempre o juízo. Vai e fala para aquele povo, o juízo tal e etc. Para Jonas não, vai e fala para Nínive que seus pecados subiram até mim. E eles precisam se arrepender. Sim. Então isso para Jonas também era uma coisa nova. Né? A palavra do Senhor, no próprio livro de Jonas mesmo, quando fala assim que Jonas ele fugiu... Pode abrir, pastor. Posso abrir? Pode ficar à vontade. Então tá bom. Bom, já que a gente está aqui, só para a gente não perder o feeling, né, Sim. da nossa conversa aqui, o que nós discutimos até agora a título introdutório tem a ver não só com o chamado, mas vocação. Sim. Vocação é a compreensão clara do que eu nasci para fazer. E do que eu também posso fazer, mesmo sendo fora daquilo que eu nasci para fazer. Parece um pouco estranho, mas é o que eles chamam de vocação interna e vocação externa. Sim. Né? A vocação interna é aquilo que eu sei que eu nasci para fazer. A vocação externa é aquilo que eu percebo a dificuldade à minha volta e eu sou munido de armamento necessário para isso, de ferramentas necessárias para suprir uma necessidade. Um exemplo claro, eu creio que Noé. Eu acho muito bonito no capítulo 9 de Gênesis, quando, depois que ele desce da arca, fala assim, e Noé, como era viticultor, ele plantou uma vinha. Sim. Né? Então, se ele era realmente um agricultor, por 100 anos ele deixou de ser agricultor para ser carpinteiro. Não é verdade? Depois ele voltou. Algumas pessoas têm dificuldade para poder entender esse processo. Sim. Não, eu nasci para ser pastor, então eu não vou cantar, eu não vou sair como um evangelista, eu não vou plantar igreja, eu vou esperar o meu momento. Não, o nosso momento é na peregrinação. Sim. Vocação, na verdade, é uma missão específica nas mãos de uma pessoa específica, se a gente quiser sintetizar tudo. Então, tudo que nós falamos até agora... né? Uma definição. Tudo que nós falamos até agora tem a ver com identidade. Se a igreja brasileira ela tivesse noção da sua própria identidade, que a crise ideológica hoje é o que leva à crise dentro da igreja, o culto completamente desproporcional, fugindo do princípio regulador. Sim. É um monte de coisa que vem acontecendo baseado no que eu penso que é. E quando eu penso que é alguma coisa, é porque eu também penso que sou alguma coisa. E quando eu só penso, não é suficiente. Eu tenho que saber quem eu sou para saber o que eu tenho que fazer. Sim. No caso do Jonas, ele sabia. Ele sabia quem ele era. Mas ele tinha dificuldade agora porque é algo novo para ele. Né? Então o Senhor dá ordem para ele, para que ele pudesse ir para lá. Né? Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive. Anuncie o meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Qual que foi o problema do Jonas com relação a isso aí? O problema dele é porque ele sabia que se o povo se arrependesse, o Senhor ia perdoar. Então a gente já vê o caráter perdoador de Deus aqui na própria consciência do Jonas. Sim. O Jonas, a ideia do Jonas era o seguinte: eu não vou pregar para que esse povo não se arrependa, para que ele sofra o juízo. Jonas pensou que ele pudesse adiar o perdão desse povo e antecipar o juízo de Deus sobre ele. É um pouco estranho isso, mas pensando entre nós aqui, a gente não pensa, não age como Jonas. Mas no dia a dia nosso na igreja, a gente acaba desejando que alguns sofram o juízo aí. Eu acho que isso pega muito. Não pega? Pega. Isso pega muito. A gente, inclusive no estudo bíblico, quando nós tratamos Jonas, foi algo que foi algo que eu me lembro que, né, foi uma
uma aplicação que mexeu muito com os irmãos, né? Porque sim, a gente levanta a espadinha do justiceiro, né? Claro. A nossa espadinha da justiça própria, né? E já pensa, mas o camarada que cometeu tal crime, ele não é digno, né, do perdão. Né? Exatamente. E a gente se coloca num lugar que não é nosso, porque e nós somos dignos por acaso, né? É verdade. Quem é digno, né? É verdade. Então eu creio que nós nos parecemos muito mais com Jonas do que com Paulo, Sim. do que com Ageu, por exemplo, do que com Daniel. Sim. Nós nos parecemos mais. O problema é que nós não nos damos a chance de perceber que mesmo parecendo com Jonas não quer dizer que nós estamos condenados. Quer dizer que nós estamos prestes a viver uma experiência diferente com o Senhor. Sim. E o interessante aqui do livro do profeta, pelo menos aqui no capítulo 1, que chama muito a minha atenção, é o processo. Esse pequeno processo aqui que ele vai chegar, que ele vai passar até entrar no barco, né? Acho que a gente passa, eu creio que a gente passa por isso. Sim. E muitos de nós, e talvez você que esteja assistindo aí da sua casa ou de onde você estiver, pensa que do jeito que eu estou caminhando, mesmo contra a vontade de Deus, pode ser que Deus esteja aprovando. É o que vai acontecer aqui. Olha que interessante, olha, o versículo 3, quando fala sobre esse chamado dele, né? Deus mandou ele ir. Deixa eu abrir aqui para acompanhar. Fique à vontade. Eu estou lendo na NVT, nova versão transformadora, tá? É interessante que diz assim o versículo 3, ó, Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária a fim de fugir do Senhor. Primeiro que essa questão do fugir aqui, ele vai deixar claro lá embaixo que não tem como. Ele vai deixar claro quando ele fala, eu sou servo do Deus Altíssimo, que fez o céu e criou a terra, ou que fez a terra e criou o céu. Sim. Ou seja, não tem por onde fugir dele, eu sei disso. Então sabia que esse fugir aqui, na verdade, o que tá, se você ler no original, é mais assim, Jonas queria pedir conta. Era como se ele quisesse abandonar o chamado, Sim. deixar. Ah, quer saber, isso aí não é pra mim não, eu vou pra outro lugar. Né? Eu não estou fugindo literalmente no aspecto de Deus não me encontrará. Sim. Mas eu estou pedindo conta. Só que há uma diferença. Talvez um reflexo do que aconteceu no Éden, né? Me esconder de Deus. Não tem como, né? Isso. É impossível. Sim. É impossível, né? E é muito claro isso. E Deus, as perguntas que o Senhor nos faz, não é porque ele não sabe a resposta. Sim. É porque ele quer que a gente reflita. Quando ele pergunta para o Adão, onde estás? Não é que ele não sabia. Sim. A pergunta, na verdade, quando a gente lê, é mais como sendo dito assim, Adão, você sabe onde você foi se meter? Tipo muita gente lê isso de maneira até como se fosse de uma maneira bem-humorada, né? Olha para um Deus bem-humorado, fala assim, onde é que você está? Você viu o que você foi fazer? Onde estás? Ou seja, viu o que você fez? Onde você foi parar? Sim. Jonas aqui, a situação dele é interessante, porque não tem como fugir. Então, na ideia dele, ele vai pedir conta. Daí aquele livro de John MacArthur, um livro muito famoso, Escravos, Sim. que ele vai trazer a tradução correta, que foi mudada, principalmente depois do período do escravagismo em alta, né? Depois já da Idade Média. É porque, na verdade, o servo que trata o Novo Testamento não é servo, é doulos, né? Que é escravo. Sim, escravo. Então, nós não somos servos do Senhor. Nós somos escravos dele. Mas não no aspecto de que ele vai nos submeter a certas coisas. Não. É no aspecto de não termos escolha. O servo, quando ele quer ir embora, ele pede conta e vai. O escravo não tem escolha. Ele vai servir ao seu Senhor para sempre. Então, o que ele tem que fazer é se adaptar àquilo que o seu Senhor deseja. No nosso caso, não é difícil. Pelo menos para aquele que tem vida com Deus. Sim. Parte daí. Sim. Eu entender o meu chamado e a minha vocação, eu não sinto dor. Ainda que eu tenha dificuldade com a adaptação, que eu tenha dificuldade com isso ou com aquilo, eu sei que eu estou fazendo para a glória dele, eu sei que eu estou no centro da vontade dele. Sim. No caso aqui do Jonas, ele pensou que poderia pedir conta e ir embora. E o interessante é que continua assim, olha, desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis, comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir da presença do Senhor. Sabe o que é interessante aqui nesse versículo aqui? É que tudo deu certo. É muito legal isso, porque a gente acaba pensando isso da gente. Poxa, eu tenho coisas para fazer. Deus me chamou para eu ir para o Nepal, como nós estávamos conversando agora há pouco, Sim. né? Mas eu acho que não é legal. Eu acho que eu vou pra Disney. O Pateta precisa ouvir a palavra e eu vou estar pregando. Ou eu não tenho tempo para ir agora, mas eu vou ficar aqui, mas vou servir. Sim. Deus mandou ficar, Deus mandou ir. Sim. Só que no começo parece que está dando certo, ou não é? Sim. Então olha só, ele desceu. No tempo em que ele desceu de casa para o porto, não aconteceu nada com ele. Não aconteceu nada, ele não tropeçou, não veio uma voz do céu, ele não quebrou a perna, nada, não houve punição ali. Ele chegou no porto e encontrou um navio
pronto para ir exatamente para o lugar onde ele queria. Sim. Que lugar é esse? O mais longe possível de Nínive, no lado oposto. Do lado oposto. Ele chegou lá, foi como se ele estivesse chegando no porto e ouvido assim o capitão, né? Todos a bordo, aquela coisa que a gente vê nos filmes. Sim. E agora o Jonas está assim, poxa, Deus preparou tudo para que eu fugisse dele, não tem como. Não é meio assim que a gente pensa, talvez quem está assistindo aí, está fazendo a faculdade, está dando certo. O namoro que nem é com outro cristão está dando certo até o presente momento, mas não quer dizer que Deus está aprovando ou que esteja no centro da vontade dele. Sim. Não é isso. Então ele conseguiu, ele encontrou o navio, mas ele tinha dinheiro para pagar a passagem. Ele tinha recurso. Ele pagou a passagem e entrou. Então assim, se Deus nos mandou fazer uma coisa e a gente está fugindo, ainda que pareça estar dando certo, não está. Não tá. E a gente vai ser tratado com relação a isso. E a gente sabe que tá fugindo, né? Esse que é o... Exatamente. Por mais que você esteja... E esse tá dando certo é algo tão ilusório, né? É verdade. Mas a gente lá no fundo sabe que tá fazendo errado. Sabemos. Sabemos que estamos caminhando de forma contrária, mas a gente permanece. Por quê? Nós somos especialistas em criar subterfúgios e circunstâncias secundárias. Sim. Então, eu não vou para onde o Senhor me mandou porque é desconfortável. É um lugar onde eu vou sofrer privações. Eu consegui conquistar algumas coisas aqui, eu vou me manter. Eu estou falando sobre uma questão de um chamado transcultural, talvez transcontinental. Sim. Mas isso também existe. O desconforto ele também existe quando eu não estou à vontade no que eu estou fazendo. Se Deus me chamou para ministrar um louvor, é isso que eu preciso fazer. Eu não preciso trabalhar com criança. Não, mas eu vou trabalhar com criança aqui porque eu acho que... eu acho menos problemático. O pessoal do louvor é muito complicado, o artista é muito sensível. Eu não vou mexer com artista, não. Não vou mexer com isso, não. Eu não vou trabalhar com criança. Mexer com criança, misericórdia. Deus me chamou para isso, mas eu creio que eu vou trabalhar com os jovens ali. Não. Nós não seremos cobrados por aquilo que não fomos chamados para fazer. Sim. Não adianta. A gente tem Nós não somos trabalhadores. Nós somos herdeiros. A gente não faz o que a gente quer. Sim. A gente faz o que ele ordenou ou o que ele predefiniu. E a gente é mais feliz, vai ser mais feliz se fizer. Com certeza. Né? Pastor, antes da gente seguir, por favor, amarra o fio da meada aí pra gente não perder ele. Tranquilo. Eu preciso falar para vocês dos nossos amigos da Fixar Parafusos. Olha, se você precisou de parafusos, ferramentas elétricas, ferramentas manuais, toda a linha de fixação, a Fixar Parafusos está aqui na linha de trem da Alterosa, aqui ó, costeando a linha de trem da Alterosa. É só você chegar ali que você vai ter um atendimento especial, produtos de qualidade, aquele precinho camarada que a Fixar sempre faz para você. Só chegar ali, você vai ter um bom atendimento lá. Procura o pessoal aí no QR Code. Na descrição aí embaixo também tem link para você falar direto com os atendentes lá da Fixar Parafusos. Ok? É isso aí. Então tá bom. Pastor, o fio da meada. Então, a gente tá seguindo aqui, né, na questão do chamado. Sim. Jonas está fugindo. E aí? Jonas entra no barco. Sim. E aí o versículo 4 já trata da tempestade. Sim. E é uma tempestade, ó, o Senhor, porém, enviou uma tempestade. Então essa tempestade não veio do demônio. Não veio do demônio. Não veio. De Deus. Eu acho interessante, né, que a visão judaica, né, o judeu tem essa visão, Deuteronômio deixa isso muito claro, né, que tanto a bênção como a maldição, ela provém de Deus. Sim. Ela provém de Deus. Eu acho que isso é muito bacana. É. Então, o interessante aqui dessa parte aqui também, e a gente precisa considerar esse fato, é que nem toda tempestade que nós estamos enfrentando está ligado à nossa fuga, está ligado a algum problema. Existe a tempestade corretiva, mas existe a tempestade pedagógica, educativa. Sim. Aqui nós estamos vendo a corretiva. Talvez a pessoa que está aí nos assistindo, ela não esteja vivendo a corretiva, mas talvez a educativa, que no caso é aquela, por exemplo, depois da multiplicação dos pães ali, no Evangelho segundo Mateus, né, no capítulo 13 e 14 ali depois, vai começar a nos apresentar Jesus andando sobre o mar, aquela emblemática passagem do Cristo sobre as ondas do mar. Sim. Então, assim, os discípulos estavam no centro da vontade de Deus. O Senhor disse, passemos para outra margem. Sim. E eles estavam indo. Então, estava tudo certo. Mesmo quando somos obedientes, é possível que enfrentemos momentos difíceis e tempestades. Ou então o Jó, né? Exatamente. Quando eu estudei Jó, ficou uma frase gravada para mim, né? Nem todo sofrimento é fruto de pecado, mas todo pecado gera sofrimento. Exatamente. Foi uma frase que para mim ficou gravada no livro de Jó. Então, o fato de compreender a vocação, entender a identidade, e eu quero só abrir um parêntese aqui, você que está assistindo, que é líder de adolescentes, de jovens, trabalhe o fato da identidade nos seus jovens, nos seus adolescentes, trabalhe o fato deles entenderem quem eles são em Deus, isso vai diminuir muitos
muitos problemas dentro da congregação. Sim. Quando a gente sabe qual é a nossa identidade, a gente sabe que tipo de tempestade a gente está enfrentando. Sim. Se eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus, eu sei que Ele está me preparando para algo, para uma missão. Daí a pouco os discípulos ficariam sozinhos. Jesus ascenderia aos céus e eles iriam enfrentar talvez um dos períodos mais cruéis da perseguição cristã, né? O primeiro século da igreja primitiva. Sim. Então eles já estavam entendendo o que é a tempestade. Agora, no caso do Jonas, não. O Senhor enviou uma tempestade, com uma intenção muito clara aqui. O interessante é que quando o navio estava prestes a se despedaçar, né, todos com muito medo, os marinheiros começaram a clamar. Isso daqui é bem interessante. Porque quando nós estamos... Para a gente poder distanciar do propósito de Deus, a gente tem que estar distante de Deus. É o primeiro passo. A gente vai entender. Eu não me distancio do propósito de Deus simplesmente, eu me distancio dele. Sim. Aqui é interessante porque está acontecendo uma tempestade. A gente vai ver logo abaixo que Jonas está dormindo. Quem deveria estar orando está dormindo. E quem deveria estar blasfemando está clamando. Que são os pagãos. Os pagãos. Os marinheiros pagãos estão clamando, eles estão tendo mais fé nos deuses deles do que Jonas no Senhor. Até porque Jonas está meio deprimido a partir da fuga. Talvez você esteja vivendo uma situação parecida, né? Quem está assistindo aí, esse é um problema grave. A gente fica entorpecido. Sim. E a gente começa... Há um problema quando a gente está distante do Senhor. A gente distancia do chamado, isso é um fato. Daqui a pouco a gente diminui também a frequência nos cultos. Daqui a pouco vem a terceira fase, que é encontrar os problemas na congregação. A gente já não consegue ver mais os benefícios. Aí a gente vira um crítico de carteirinha, né? Exatamente. A gente começa os críticos... E a gente sempre vai mudar para algum lugar com a intenção de que ninguém nos conheça, para que ninguém também nos julgue, entre aspas. Então, a nossa fuga, ela pode não ser de caso pensado, mas que nós já temos uma linha para poder seguir essa fuga e nós já temos. Sim. E se você está em algum desses degraus aí, está na hora de você rever os seus passos e retornar. Sim. Sim. Agora, conhecendo a vocação, eles vão chegar aqui nesse ponto aqui. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele. E como pode dormir numa situação dessa? Diz, levanta e ora ao seu Deus. Às vezes, talvez a gente que está aqui, talvez você já foi repreendido no seu local de trabalho. No meio do lugar onde você deveria ser luz, eles estão repreendendo você. Isso faz parte do seu distanciamento também. Sim. Se no seu local de trabalho, aqueles que nem creem em Deus estão repreendendo e exortando você, sua situação é meio Jonas. Yeah. É meio crítica, você está meio enrolado. Sim. Entende? E aí, como é que nós vamos fazer numa situação dessa? Vai pegando os sinais aí. Vai pegando os sinais, vai anotando. Não é interessante isso? Sim, porque sim. E a gente não percebe. Eu me lembro, quando eu trabalhei numa empresa aqui perto, eu me lembro de trabalhar próximo a um pastor, e eu me lembro do pessoal falar assim, rapaz, não tem como ele ser pastor. É muito diferente dos outros cristãos que tem na linha, ele é muito mais parecido com a gente do que com vocês. Sim. Isso me chamou muito a atenção. Sim. Porque era muito claro que ele estava se distanciando do propósito original, colocando a sua vida, a sua confiança em outras coisas, se esquecendo do propósito original. Sim. Quando a gente esquece do propósito original, do chamamento original, a gente perde completamente o sentido da vida. A coisa vai ficar mais vazia. Você vai perceber que não há possibilidade de você continuar caminhando com satisfação e contentamento. Sim. O contentamento, ele não está nas benesses que nós recebemos de Deus, mas no Deus que nos abençoa. Sim. Então, já que falamos de tempestade, é melhor estar no meio da tempestade e no centro da vontade de Deus do que em terra firme, sendo influenciado pelas pessoas erradas. Sim. Esse foi o motivo que os discípulos foram para o meio da tempestade. Para sair do meio daquela turba de pessoas que estavam ali na intenção de coroar Jesus como apenas um rei revolucionário, não um rei dos reis. Eu sempre entendo isso quando eu olho para o salmo mais conhecido de todos, o Salmo 23. Uhum. A maneira como Davi começa, né? Uhum. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Exato. Né? Então, assim, a visão de Davi no pastor, né? Sim. Tipo assim, a certeza de que ele está comigo. É. E aqui, agora você abriu um caminho aí. Bacana, vamos por ele então. O Salmo 23, a gente está considerando essas questões aqui, ele é um salmo maravilhoso, né? O salmo do pastor. E pastor é quem oferece pasto, né? O trabalho secundário do pastor, secundário, não menos importante, Sim. mas secundário é visitar os irmãos, tirar o carrapicho, etc. e tal. O trabalho primário do pastor é alimentar as ovelhas, por isso o nome pastor.
Sim. É quem oferece pasto. Sim. Né? Então, se você tem ovelhas bem nutridas, você vai ter menos problemas aí à frente. No caso do Davi, esse primeiro versículo do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele é o mesmo que dizer, o Senhor é o meu pastor e eu não sinto falta de nada. Ou seja, é como diz os meninos do Projeto Sola, né? Se o Senhor é o meu pastor, o que eu não tenho é porque eu não preciso. Legal. Exatamente isso. É um pastor, talvez você até o conheça, talvez não, mas ele deu aula para mim no seminário, pastor Rony, da Presbiteriana Reformada de BH. Uhum. Eu acho que até foi uma citação de um livro que ele leu, eu não vou saber dizer a referência agora, mas ele falou que 80% dos problemas da igreja poderiam ser solucionados de uma boa pregação, de uma pregação bíblica, né? De um pasto verdinho. Exatamente. Por quê? A falta disso gera crise. Sim. E não só a questão da crise financeira, eu tô falando da crise existencial. Porque se eu tô na fonte, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Sim. Então tá tranquilo. Sim. É como a ordem para os discípulos, passemos para outra margem. A ordem foi dada, vai chegar do outro lado. Se vai ter tempestade ou não, ele não falou. Mas vai chegar do outro lado. Sim. No caso do Jonas aqui, é possível que ele estivesse muito resignado com relação ao pedido do Senhor, ou à ordem do Senhor, do que ele deveria fazer. E muitas vezes, realmente, o Senhor vai nos mandar fazer coisas que nós não desejamos, mas a obra é dele, nós o servimos. Então vai valer a pena. Sim. Nesse caso aqui, olha, eles estão aqui dando ordem para ele, para o Jonas. Levanta e vai fazer alguma coisa, vai orar. Eles estão dizendo para o Jonas orar. Se você é um cristão no meio de pagãos e eles estão incentivando você a orar, rapaz, não pense que isso é um benefício seu. Olha como que está acontecendo. Não, é porque você não está orando. Eles estão percebendo que você é um cristão que não é um pequeno Cristo de fato, que não vive o cristianismo. Isso é um problema. Sim. É um problema muito grande. Sim. O restante do capítulo 1 aqui, a gente obviamente não vai fazer uma exposição de todos os 4 capítulos. Verso a verso. Né? Eu até tô montando um caminho aqui na minha cabeça. A gente poderia talvez falar do processo de arrependimento, né, de Jonas. E nós falamos um pouco de pregação. A pregação de Jonas é algo que me chama bastante atenção também. Né? Como é uma pregação direta, né? Mas, enfim, eu acredito que a gente pode chegar lá. Sim. Concorda comigo? Concordo. Então, beleza. Deixa eu só falar antes aqui, mais um colaborador nosso, um patrocinador nosso aqui do podcast, que é a Joana Dalva. Se você precisa aí de novos caminhos, se você precisa de novos ares aí na sua vida, tanto pessoal como na sua vida profissional, a mentoria da Joana Dalva aí vai te ajudar com certeza, vai te ajudar na questão da identidade, né? Vai te ajudar demais na questão da identidade, você descobrir quem você é, você descobrir o que você pode fazer, você mulher, né? A Joana Dalva vai poder ajudar com certeza você, ela é pedagoga formada, né? Então ela vai com certeza te ajudar demais aí a você se descobrir, a você crescer na sua vida pessoal, na sua vida profissional. A mentoria da Joana Dalva é uma possibilidade para você, é só procurar, tem QR Code, tem link na descrição, você vai falar e ter aí uma experiência sensacional com a nossa amiga Joana Dalva, tá ok? Procura ela lá que eu tenho certeza que você vai ter uma experiência muito bacana. Pastor, então nós falamos até então do chamado, né, de Jonas, de um modo geral, como ele fugiu, a situação no barco, e agora tem a reviravolta, né? Tem a questão do arrependimento. Isso. Mas antes... Antes desse arrependimento, é muito importante a gente perceber quais são os danos que são causados quando a gente decide... Sim. Por conta própria, fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer. Nós vamos atingir quem está perto da gente. Sim. Quem está perto da gente vai passar pela mesma tempestade. Você vê que os marinheiros aqui não tinham nada a ver com Jonas. Nem conheciam ele. Não conheciam. Eles tiveram que jogar o seu suprimento, né? A carga do navio foi jogada. Eles perderam isso por causa do Jonas. Daqui a pouco, mais à frente, Jonas fala assim, olha, a culpa é toda minha. Eu sou servo do Deus Altíssimo, que fez a terra e criou os céus, né? E fez o mar. Mas por que você fez isso com a gente, etc. Aí ele fala assim, então me joga no mar, que tudo vai cessar. Olha só, a gente pode chegar num nível tão decadente do nosso serviço ao nosso Senhor, que a gente prefere morrer do que cumprir o propósito. Quantas vezes pessoas já disseram assim, não, Jesus podia tanto voltar. Na verdade, queria dizer o seguinte, eu podia tanto morrer.
Né? Falar que Jesus queria tanto voltar porque para nós é um tabu falar de suicídio, falar de morte. Sim. Então vamos falar que Jesus podia voltar. Mas na verdade é porque eu perdi o prazer de viver nessa terra. Sim. Mas como que eu posso perder o prazer de viver aqui enquanto ainda existem perdidos? Não faz sentido para um cristão. Não. Se eu perco o prazer, a gente pode olhar em volta e não sermos mais seduzidos por essas coisas. Né? O hedonismo, o capitalismo selvagem, isso pode não mais nos seduzir. O carpe diem, isso pode não nos seduzir mais. Mas não quer dizer que eu tenha perdido a vontade de viver. Por quê? Eu vivo para a glória dele. Qual que é a nossa vida? O que nós nascemos para fazer? Conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Sim. Para quê? Para que todos os povos o louvem. Né? Como é o lema do Perspectivas, inclusive. Sim. Portanto, considere que o pedido de Jonas, ele não seria um mártir, como foi Estevão, como foi Pedro, Paulo e os outros. Ele seria só um covarde que pediu para morrer. E eles, então, relutantes, mas eles jogaram Jonas no mar. E aí essa parte é interessante, porque Deus envia um grande animal, né? Um grande monstro marinho que engole o Jonas. E essa parte é fantástica, porque esse grande peixe, ele é a graça de Deus. Entende? Ele é a graça de Deus. Por quê? O que nós merecíamos, na verdade? A morte mesmo. Sim. O inferno. Sim. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, se você está dentro do ventre do peixe, é um lugar estranho. Mas é o melhor lugar para se estar. É melhor aí do que no fundo do mar. A gente vê no peixe aqui a providência divina para manter ainda, porque o escolhido não tem escolha. Por mais que você tente, não será possível não fazer aquilo que Deus já definiu. Entende? Então, é mais fácil fazer do jeito certo, é mais fácil fazer louvando o nome do Senhor. Vai valer a pena, né? O Salmo 126, no versículo 6, fala que aquele que vai andando e chorando com a semente, volta com seus feixes de alegria. Ou seja, a alegria da recompensa é melhor, faz valer a pena as lágrimas da semeadura. Sim. E isso está relacionado aqui. Então, algumas pessoas acham, poxa, eu estou no ventre do peixe. Então é o melhor lugar para se estar nesse momento, porque é a demonstração da generosidade de Deus em poupar a nossa vida e ainda permitir que o sirvamos. E aí sim vai entrar a reviravolta. Sim. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Por favor. Você acha que todo ser humano, todo cristão, né? Ele passa por esse processo ou tem alguns que conseguem encurtar isso aí? Ou não passar por esse processo? Tem alguns mais obedientes, outros menos obedientes? Nossa, uma boa pergunta, né? Olha, o cristão, o escolhido, o vocacionado, o chamado, é impossível que ele morra de fato sem cumprir o propósito. É como os pentecostais cantam, né? Sim. Quem tem promessa de Deus pode dormir tranquilo. O fato é o seguinte, é impossível não cumprir o plano de Deus. É impossível. Eu dou um exemplo, por exemplo, a vida de Sansão. Sansão, quando o anjo do Senhor apareceu para Manoá e falou com ele qual seria a missão de Sansão. A missão primária seria: ele começará a livrar o meu povo das mãos dos filisteus. Sim. O Sansão era um nazireu. O nazireu, ele não podia nem comer uva para não dar vontade de tomar o suco, o vinho. Ele não podia passar navalha, ele não podia casar com uma estrangeira, ele não podia tocar em defunto. Tudo isso Sansão fez. Tudo que não podia, Sansão fez. Tudo errado. Ele não precisava ter passado pelo que ele passou. Sim. A humilhação que ele passou. Chegou no final, demorou muito tempo para ele poder morrer, porque fala na Bíblia que o cabelo dele, em Juízes, que o cabelo dele voltou a crescer. E na morte dele, no templo de Dagom, diz a palavra que ele matou mais filisteus do que em toda a sua vida. Sim. Ou seja, ele cumpriu o propósito. Ele só não precisava ter passado por aquilo tudo. Sim. Ele errou muito. Né? Ele tocou no corpo de um animal, que foi um leão, e ainda pegou o mel, ainda deu para os seus pais. Sim. Ele casou com uma estrangeira. Ele fez tudo errado, mas ele dentou com uma prostituta. Sim. Ele deixou que raspassem a cabeça dele. Mas isso tudo ainda não impediu o cumprimento do plano de Deus, que é matar ou começar a livrar o povo de Deus da mão dos filisteus. Então a gente pode considerar o seguinte: é impossível o projeto não se cumprir, porque o plano é de Deus e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nós não temos poder nem autonomia para fugir do plano de Deus. Sim. Agora, como esse processo vai se dar? Se a gente se entregar e cumprir o propósito de Deus, a gente faz com alegria. É possível, claro, passaremos por tempestades, mas vamos nos recordar aqui do livro dos Mártires, de John Foxe, que relata ali, desde dos nossos pais primitivos até até o John Wesley, na verdade, né? Ele viveu até o século XV, mas houve um acréscimo ali, apresentando todo o tormento que os nossos irmãos enfrentaram, e principalmente no período da perseguição a partir da Inquisição,
no tribunal de Inquisição, foram mortes crudelíssimas. Sim. Mas eles não sofriam. Eles não, se entregaram. claro, sentiam dor, mas dentro do Coliseu, por exemplo, a história diz que eles entrelaçavam os braços e cantavam louvores, diziam uns aos outros, não nega, não nega. Né? A gente vai ver, por exemplo, já na Idade Média, a John Hus, que morreu queimado, ele não morreu blasfemando, ele não morreu murmurando, ele morreu glorificando a Deus e ainda, de certa forma, anunciando a vinda do reformador Lutero. Sim. Olha só como que isso pode acontecer. Vamos passar por lutas. A questão, meu irmão, não é se vamos ou não vamos passar. A questão é como passaremos por ela. A questão é que se a gente agir igual Jonas, a gente vai sofrer. Trazer um pouquinho mais de lutas para nós. Sim, talvez. Sim, no aspecto emocional, sim, sabe? E até psicológico. Porque as lutas, o deserto e a tempestade, eles estão na agenda de Deus para a vida de todos nós. Sim. É impossível não passarmos. Nós vamos passar. Vamos passar por tempos difíceis, sim. Sim. Agora, como vamos passar é que é o negócio. Sim. Aquele que tem Cristo Jesus em sua vida, ele passa cantando, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Paulo e Silas, né? Tá dando para entender? Na Sim. madrugada ali, próximo da meia-noite, se fosse no meu caso, se eu fosse o Silas, eu ia olhar pro Paulo e falar assim, Paulo, deixa eu te falar, rapaz, tava tudo certo pra gente ir para outro lugar. Amanheceu o dia, você falou que a gente tinha que vir para Macedônia porque Deus mandou. Chegou aqui, a gente tá preso, Paulo. Que Deus é esse que falou com você, irmão? Peraí, só. Meu amigo, A gente tava indo pra lá, como que Deus manda vir pra cá? Só que depois o carcereiro converte, irmão. E o mais lindo da história é que o carcereiro é que vai limpar as feridas que eles não alcançavam. O carcereiro acabou de chegar na fé, já tá contribuindo já. Entende? Então, assim, como que vamos passar por isso? Sim. Como é que nós vamos cantar louvores a Deus em meia provação? É possível? O Paulo e Silas mostrou isso, né? Então o Jonas aqui vai ser mais difícil para ele porque ele está deprimido. Ele está deprimido, que é uma condição emocional e psicológica de muitos dos nossos irmãos congregacionais hoje. Sim. Então aqui ele vai preferir morrer do que se posicionar. Sim. Sim. Né? Talvez o maior aspecto que o livro de Jonas mostra a respeito do seu arrependimento é a sua oração. Sim. Né? A sua oração, acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre ela. Sim. A oração de Jonas é uma oração que mostra ainda aqui a soberania de Deus. Sim. Né? E mostra que Jonas lia os salmos. Sim. Ele participava dos cultos onde os salmos eram recitados. Sim, é a saudade que ele demonstra do templo, né? Demonstra saudade do templo e são expressões e cânticos que você pode tirar trechos parecidos com os salmos. Sim. Eu queria até compartilhar, eu queria abrir um pequeno parêntese aqui, Fica à porque vontade. essa é a nossa vida, irmãos. A oração. Sim. O saltério não está ali por acaso. O saltério não está ali para mostrar como eram bonitas as canções ou os poemas. Não, tem salmos imprecatórios, tem salmos de louvor, tem salmos de desânimo, tem salmos de pessoas com o coração duro, que é o salmo do exilado, né? Sim. O salmo 137. Porém, a gente tem que aprender a orar a Bíblia. Sim. Sabe, se você pegar o Novo Testamento, você vai ver Jesus, o Paulo, orando a Bíblia, orando os salmos. Sim. Quem já participou de uma reunião de oração aí? Eu participo, graças a Deus, né? E quando a gente tem alguma vigília de oração, é muito interessante que a gente que é pastor, a gente tá indo andando pro lado do irmão, a gente percebe que ele fecha o olho, amém, Senhor, amém. É muito interessante, porque são 5 minutos e ele já não tem mais o que falar com o Senhor, irmão. Isso não é interessante? Sim. 5 minutos, não, eu já orei para todo mundo, não orou. Eu fiz uma viagem há um tempo desse atrás, eu sempre comento isso, foi muito interessante. A gente tinha um projeto no Vale do Mucuri, são 500 quilômetros. Eu fui conversando com o irmão, a gente foi conversando. Lá a gente ficou conversando, a gente visitou os negócios, tinha que visitar tudo junto, nós voltamos conversando. Quando ele me deixou na porta de casa, ele falou assim, amanhã eu pego o senhor aqui pra gente continuar a conversa. Ou seja, entende? Mas quando a gente vai orar 10, 15 minutos, a gente já não tem mais o que falar. Sim. Mas por quê? A oração é um hábito. Deve ser um hábito, é uma prática que se nós não estivermos com ela, não adianta fazer outra coisa. Sim. Não adianta fazer seminário, não adianta estudar, não adianta. É vida com Deus, é que nós vamos ver isso na vida dele. Ó. Se a gente pegar, por exemplo, o versículo 3 aqui, quando ele fala assim, nas profundezas do oceano me lançaste e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por tuas tempestuosas ondas. A parte mais interessante aqui é que ele reconhece que quem lançou ele foi o Senhor. Sim.
Não foram aqueles homens ali. Sim. Deus nos coloca em determinada situação para a gente poder voltar e refletir. Olha, sabe de uma coisa? O que eu percebo que tem faltado hoje no nosso meio? Contemplação. Contemplação. Não há discipulado sem contemplação. Não há pregação sem contemplação. Os pastores, líderes, missionários, membros de congregação têm deixado de lado o estado contemplativo. O que é contemplação? Observar, glorificar, refletir sobre isso. Eu pergunto para os nossos irmãos aí, há quanto tempo você não olha para o céu e conta as estrelas? Né? A gente nem percebe, a gente sai de carro, eu moro num prédio, eu entro no meu carro, no estacionamento ali debaixo do prédio, já saio no meu carro, já paro na igreja também debaixo lá, e geralmente assim, a gente não para olhar para o céu. A gente não contempla o que já foi feito nas nossas vidas e através dela até a presente caminhada. Sim. A gente está sempre olhando para o futuro, é por isso que nós somos ansiosos. Quem fica só no passado tende a ser deprimido, porque ele é saudosista. Quem olha só para o futuro tende a ser ansioso. Mas quem percebe no presente a oportunidade de viver, esse consegue tirar vantagem do passado, do que viveu, e consegue ter esperança no futuro. Olha que bacana. Então, esse estado de contemplação que a gente está deixando, eu penso que o Senhor está colocando a gente em certas circunstâncias para que isso aconteça, sabe? O Jonas no ventre do peixe é para ele parar e contemplar um pouco. A oração dele mostra isso. Sim. O reconhecimento de que foi Deus quem colocou. As coisas que aconteceram aqui, o versículo 6. Afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor, meu Deus, me resgataste da morte. Olha como isso é profundo. Então o Senhor nos permite às vezes chegar e atravessar o vale da sombra da morte. Sim. Né? Sim. Mas não que pereçamos ali. E esse vale da sombra da morte a gente remete ao Salmo 23 de novo, né? Sim, sim. Lembra como eles atravessavam o vale? Sim. O vale, uma ravina, sim, que era para ser atravessado, o pastor fazia das ovelhinhas fila indiana. E fazendo menção do que Jesus diz em João capítulo 10, que as ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome e elas o seguem. É esse o relacionamento da ovelha com o pastor. Os pastores orientais têm uma prática de tocar músicas ou chamar as ovelhas pelo nome ou emitir sons com a voz. Elas reconhecem. Eu posso fazer isso. Muito parecido com o pastor. Elas não vão me seguir. Mas o pastor vai na frente e elas o seguem. Sim. Eu assim, aí um pensamento mais pessoal mesmo, Claro. Todas as vezes que eu me peguei nessa situação de pouco relacionamento com Deus, ou que eu me pego, né, nessa situação de pouco relacionamento com Deus, pouca intimidade com Deus, eu questiono o meu amor por Deus. Né? A minha esposa sempre fala algo, ela fala assim, se você ama uma pessoa, se você ama muito uma pessoa, o que você mais quer é estar com ela, é estar próximo dela, você tem assunto com essa pessoa, você tem convivência com essa pessoa. Né? E todas as vezes que eu me pego longe de Deus, eu questiono meu amor por Ele. Não que eu não o ame, mas que ações, né? Sim. Que eu estou tendo Isso. em relação a esse amor. Isso. O nosso modus operandi vai mostrar quem é o nosso Deus. Sim. Aqui no versículo 8 ele fala assim, os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Ele está revelando que ele adorava falsos deuses, mas não deuses de prata, ouro, madeira, gesso, seja como for, mas aquele que ele mesmo criou, ou seja, o seu senso de justiça próprio. Pode se tornar um Deus. Sim. Entende? O Jonas tinha um senso de justiça que era Nínive tem que perecer. Sim. Tem que acontecer com Nínive como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Sim. Isso se tornou um Deus para ele. O seu senso nacionalista se tornou um Deus. Agora, cá entre nós, eu não quero entrar nesse mérito, por favor, não me interpretem mal. Também não... vou deixar claro aqui, eu não sou um pastor de esquerda de forma nenhuma, de jeito algum. Mas eu quero deixar claro que esse senso de nacionalismo que nós tivemos nas eleições passadas vai mostrar que nós estávamos com muito mais fé em alguém que pudesse mudar o país do que no Deus que estabelece e remove reis. E eu entro nesse assunto sempre que eu posso. Eu acho que a igreja acabou sofrendo muitos danos Com certeza. por causa disso. Com certeza, eu concordo. A igreja sofreu muitos danos por causa disso.
essa ideologização, polarização, essa coisa de que você não pode votar no um, você não pode votar no outro, se você votar no outro você não é crente, se você votar no outro você não é crente, e ambos os lados falavam isso. Né? Então eu acho que a igreja sofreu muitos danos por isso, justamente por estar com os olhos na pessoa errada. Mas sabe uma coisa interessante? No Salvador errado. Né? Isso, mas sabe uma coisa interessante, irmão? É o seguinte, se o pastor está alimentando o rebanho sabe as decisões que tem que tomar a partir do entendimento da palavra. Eu sei em quem eu posso votar, eu sei quem realmente eu posso confiar algo tão importante que é o meu voto, porque a minha Bíblia me explica que a plataforma desse ou daquele é correta ou é errada. Sim. Tá dando para entender? Sim. Então, assim, se eu como pastor me detiver, eu me lembro, abrindo um parênteses aqui, eu me lembro do reverendo Hernandes Dias Lopes, ele compartilhando algo interessante. Falei assim, um pastor estava capinando o lote da igreja, o irmão passou e falou, pastor, tá trabalhando aí, né? O pastor falou, não, filho, eu tô no meu momento de descanso, de folga. O irmão volta, depois que passa umas horas, ele volta, o pastor tá lá sentado, debruçado nos livros, lendo a Bíblia. O pastor tá descansando aí, né? Não, filho, agora eu tô trabalhando. Esse é o nosso ofício, é a nossa vida e é o nosso ofício. Sim. Esse é o ofício do pastor e é isso que nós nascemos para fazer. O Jonas aqui fez do nacionalismo o seu Deus. Sim. Isso prejudicou o seu relacionamento com o Deus verdadeiro. E ele tá reconhecendo isso aqui agora, não é? Sim. Isso é muito profundo, mas no final do capítulo 2, a palavra diz que então o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Eu não sei como é que tá o nosso tempo, se... Vamos nessa, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vomitasse Jonas na praia. E o texto aqui, o final do capítulo aqui, a tradução é essa mesmo, não é cuspiu não, é vomitar de ser algo indigesto, ou seja, Jonas foi indigesto até pro peixe. Nesse caso aqui, ele foi vomitado. Mas sabe uma coisa bacana que a gente tem que parar pra pensar nisso aqui? Rapaz, eu moro num apartamento, né? E eu gosto muito de peixe, mas a minha esposa não gosta de fazer peixe por causa do cheiro que então dá. Nós temos o mesmo problema. Eu moro em apartamento, amo peixe, minha esposa não faz peixe de jeito nenhum. Tem que comprar pronto já. Eu gosto das coisas mais ou assado ou fritinha. Realmente dá um cheiro muito forte que fica por muito tempo ali. Agora, pode imaginar uma pessoa vomitada por um peixe. Nossa. Rapaz, ficou 3 dias ali naquele muco dentro do estômago do peixe. E você pode imaginar quando ele começou a andar pelas ruas de Nínive. Certamente as pessoas diziam, o profeta com cheiro de peixe está vindo aí. Sabe que aquilo que pode cheirar mal para os outros é o cheiro da graça para nós. Entende? Sim. Porque esse cheiro de peixe ia sempre lembrar Jonas da providência de Deus guardando a vida dele. É a marca que Deus deixa na gente, né? Sim. Talvez você tá com uma marca física no seu corpo de um acidente ou coisa parecida que você sofreu, uma enfermidade que levou uma marca para você. Não pense que isso é maldade de Deus, é para que você não se esqueça da providência. Da graça. Da graça de Deus. Sim. Então, aquilo que para os outros pode cheirar mal, pode ser feio aos olhos dos outros, para você vai sempre se lembrar da graça de Deus. Então, às vezes, cheirar peixe, nesse caso aqui, faz bem. Para as nossas esposas, não. Com Mas certeza nesse não. caso aqui é muito legal e faz parte da nossa vida. Com certeza, com certeza. Pastor, antes da gente ir para a pregação de Jonas, como eu te falei, é algo que me chama muita atenção, porque não existe nada muito elaborado nessa pregação. Não. Né? Ela é muito direta. Eu queria falar para os nossos amigos da Brigada Betim. Olha, se você sonha em ser um herói na vida real, se você quer salvar vidas, tá? Você tem que procurar os nossos amigos da Brigada Betim, a melhor escola de Minas Gerais com toda certeza, tá ok? Os melhores cursos já estão há 10 anos aí no ramo da formação de bombeiro civil, socorrista. Você precisa procurar os nossos amigos da Brigada Betim. Tem QR Code passando aí, link na descrição, você vai ter aquele atendimento sensacional, profissionais capacitadíssimos para te ajudar na realização desse sonho aí, tá ok? Procura o pessoal da Brigada Betim. Bom, pastor, bora então pro capítulo 3, que vai falar um pouco do arrependimento dele aí, mas também eu queria dar um enfoque na pregação de Jonas, na realização então da sua vocação, né? Do seu chamado. Sim. Então, Jonas chegou lá. A palavra diz aqui no versículo 3 assim: dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive.
Uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la a pé. Uma grande metrópole. Uma grande Uma BH, uma Curitiba dos dias de hoje. Estudiosos avaliam uma possibilidade de 120 mil habitantes ali, né? Então, ou seja, uma grande cidade. Sim. Uma grande cidade para ser percorrida dessa forma, 3 dias. Acho que é o tamanho, né? A extensão, era uma cidade muito grande. Sim. E a pregação de Jonas foi uma pregação muito simples. Sim. Muito simples, não foi nada elaborado. É uma das provas, ó, o versículo 4 diz: no dia em que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será subvertida ou destruída. Sim. E todos creram. Aqui a palavra vai dizer que todos creram. Uma palavra simples. Sim. E aqui no versículo final, que é o 10, fala sobre o arrependimento. Que eles se arrependeram e vai chegar agora também até o rei, etc e tal. Sim. O que Jonas temia aconteceu, que é o arrependimento. Mas, porém, a pregação de Jonas. A pregação de Jonas é uma prova de que nós devemos preparar a ministração. Os pastores precisam gastar tempo preparando as ministrações. Sim. Né? Eu acredito que é o nosso trabalho. A gente tem que ler, tem que estudar. Mas quem convence é o Santo Espírito. Tá? Então, o pastor ele tem que ter vida de oração. Sim. Algumas pessoas... Eu gosto muito do puritano, John Wesley, né? E eu gosto muito de lembrar que ele orava 8 horas por dia. Então, às vezes, nós temos aquela coisa assim, poxa, eu gostaria tanto de ser como o John Wesley foi, então ore 8 horas por dia. Mas nossa igreja podia ser como os moravianos, como os irmãos morávios. Sim. Aí, ore 100 anos ininterruptos no mesmo lugar, sem parar, 24 horas por dia. Então, tá baseado nisso. Eu me lembro que numa igreja que eu confessei a Jesus, quando eu confessei a Jesus, e eu sempre tive o viés missionário, e eu sempre, desde sempre, né? E eu lembro que a gente evangelizava muito, eu coordenava um grupo que evangelizava num hospital, lá perto da nossa região, na região do Barreiro, o Hospital Eduardo de Menezes. É um hospital que atendiam pacientes com doenças infecto-contagiosas, às vezes já em estado terminal. E eu me lembro que todo final do ano, na nossa congregação, ia um pastor lá. E ele sempre pregava, fazia a mesma pergunta. Ele perguntava assim: quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Porque se você não ganhou nenhuma, pode ser que você nem seja crente. Eu falava, então eu não sou crente. Ninguém confessou Jesus comigo. Irmão, quando eu ia no hospital, a minha vontade era falar assim, ó, o negócio é o seguinte: ou você confessa Jesus, ou eu desligo o aparelho. Porque senão, como é que vai ser meu soldo no final do ano? Seu saldo vai estar negativo, né? Mas assim, brincadeiras à parte, eu sofri muito na minha vida com essa ideia de que eu tinha que ganhar almas para Jesus e eu tinha que ser apelativo até para isso. Como foi Charles Grandson Finney, né? Ele inventou o apelo, por assim dizer. O fato é que a Bíblia nos apresenta de forma muito clara que é o Espírito Santo quem convence. Sim. E que a minha missão não é converter as nações, mas pregar as nações. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Fazendo discípulos, nós já conhecemos o ID, né? a grande comissão. O fato é que a gente guarda isso no coração, de que a gente tem que ganhar essas vidas para Jesus, que eu tenho que vê-las confessando ali. Isso é um grande problema. A pregação é isso aqui, a pregação ela é bíblica, é o que o Senhor ordena. Sim. Deus mandou, vai lá e fala para eles que a maldade chegou até mim, e ele deixou isso claro. Né? Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida. Vocês têm que se arrepender. É isso que eles vão fazer. Sim. Então, o que a gente precisa fazer? Dedicar a vida em oração, dedicar a vida à leitura da palavra e ao estudo de livros que vão nos edificar. As pessoas perguntam se eu leio muitos livros seculares e tal. Eu não penso que quem lê vai para o inferno, mas eu não tenho tempo a perder. Eu preciso daquilo que vai edificar a minha vida. Sim. E eu reconheço muitos bons autores nos nossos dias que têm edificado a minha vida. Então eu gasto o meu tempo buscando conhecer mais do meu Senhor e do propósito dele. E isso também na experiência de outras pessoas também. Sim. Mas essa é uma pregação que mostra que quem de fato convence é o Senhor. E o senhor acha que o fato de Jonas chegar do jeito que chegou, né, como o senhor trouxe a ideia de ser vomitado pelo peixe, né? Você acha que isso já serviu de alguma maneira de pregação? A gente tem costume de dizer, né, que eu prego com a minha vida, eu prego... O senhor acha que o fato de ele ter chegado como chegou na cidade de Nínive já serviu como pregação? Olha, serviu de testemunho. Sim. Né? Aquela fala do São Tomás de Aquino, né? Anuncie o evangelho, pregue o evangelho, divulgue o evangelho, se necessário use palavras. Isso é metade verdade. Eu também concordo com isso. Na verdade, não existe meia verdade. Paulo mesmo, quando vai falar a respeito de pregação... metade da laranja. Paulo mesmo, quando vai falar de pregação, ele usa o termo convencer, né? Isso é metade da laranja. Sim. A outra metade é a pregação mesmo, né? Sim. Verbalizada. Sim. É necessário muito isso. bem preparada, como o senhor falou.
muito bem preparado, assim, não que todo mundo que vai pregar tem que ser um teólogo, mas ele tem que conhecer o plano de salvação. Sim, sim. Nós somos cristãos que não conhecemos o basilar da fé, criação, queda, redenção e consumação. Isso é um problema. Sim. Isso é um problema, falar sobre redenção com alguns irmãos e eles ficarem meio... De que ele está falando? Sim. Isso não pode acontecer entre a gente. Não pode. Mas voltando à sua pergunta, é um testemunho. Se ele foi visto na praia, tendo sido vomitado, ou saindo de lá, sem nenhum tipo de embarcação que pudesse levá-lo até lá, com aquele cheiro que provavelmente ele estava, eu não tenho dúvida de que causou perplexidade. Sim. Entende? Como quando Jesus andou por sobre o mar, causou perplexidade nos discípulos. E eles reconheceram, verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Sim. Porque só Deus pode andar sobre o elemento que ele mesmo criou. Então, ele ter sido vomitado é um grande testemunho. Mas ele percorreu 3 dias. E é claro que ele caminhou nessa cidade pregando, e isso certamente reverberou entre eles. Do que ele está falando? É da nossa maldade? É disso? Então tem que arrepender. Vai ser proclamado um jejum aqui que até os animais vão ficar sem comer. O Jonas é interessante porque ele é o pregador mais bem-sucedido que a Bíblia vai apresentar. Sim. O mais frustrado também. Não é interessante isso? É porque depois da pregação toda tem o novo episódio. Sim. Né? Tem um novo episódio e eu queria finalizar perguntando pro senhor por que esse livro termina com uma pergunta. Não é legal? É interessante. Você já percebeu isso? O livro de Jonas termina com uma pergunta. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Não dá chance pro Jonas responder, né? Não é que não dá chance, né? Não foi registrado a resposta dele. Sim. Para ficar mesmo pra gente. O que vai acontecer aqui é aquela cena linda que ele faz crescer uma aboboreira por sobre Jonas. Sim. E Jonas fica tranquilo, bacana, e depois no mesmo dia um bicho come a aboboreira, ela morre, e o Jonas fica chateadíssimo. E o Senhor fala, olha só, você ficou mais chateado com essa aboboreira aí, que você nem fez, nem criou. Você ficou mais chateado dela ter morrido do que o povo ali, você queria que o povo tivesse perecido. Sim. Né? A pergunta final aqui, acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? O Senhor já deixa claro que não se limita aos judeus a salvação, mas a todo aquele que nele crê, aos arrependidos. Sim. Né? Essa pergunta do Senhor, ela reverbera pela eternidade. Sim. E ela mostra a compaixão e a providência de Deus em salvar o ser humano. Sim. Então ele vai enviar o seu Filho agora, por compaixão, a todo aquele que nele crê. Sim. De todos os povos. Então, para você que não acredita que no Antigo Testamento a salvação não era para todos, é claro que ela tá mais atrás das cortinas ali, sim, né? A Bíblia, ela tem esse processo, sombra, né, de revelação, mas tem, né? O Antigo, sim, Testamento tem salvação para aqueles que não são judeus. Sim, claro. Tinham alguns que serviam aos judeus, alguns egípcios que saíam como servos, que passavam até a servir na mesma religião, que pode ser um assunto para uma outra oportunidade também de um podcast. Com certeza. Mas aqui fica muito lindo, né? O próprio Senhor diz que era um povo com mais de 120 mil pessoas, aqui diz o versículo, e acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Então, olha só, nós somos, você que é vocacionado, e todos nós somos usados ou vocacionados para algo específico, para a missão da pregação do Evangelho. Porque todos nós temos as nossas profissões e com elas glorificaremos ao Senhor no nosso estudo. Né? As nossas crianças são ensinadas a isso, a glorificarem a Deus em suas escolas. Os maridos a glorificar a Deus amando as suas esposas, as esposas servindo aos seus maridos, e a igreja glorifica a Deus servindo, conhecendo e fazendo-o conhecido. Sim. Portanto, a nossa missão é levar a palavra do Senhor até para aquelas pessoas que a gente nem gosta muito. Eu me lembro de ministrar numa congregação, foi até em Sabará, foi muito interessante. Eu me lembro de falar assim com o pessoal, as pessoas gostam, né? Sim. Deus vai levar você aonde você nunca imaginou, mas o pessoal ficava, glória a Deus, e aquele mover e tudo, e Deus tá me mostrando aonde, fala Deus e tal. Vai ser na casa da sua avó que você não conversa mais, vai ser no seu vizinho que você discutiu. Aí todo mundo sentou, acabou, porque nós acabou pensamos, a euforia, né? Então, nas pessoas que nos fizeram mal, nos causaram algum tipo de mal, essas pessoas devem ouvir o Evangelho. Esses homens aqui, em outro tempo, eles mataram muitos judeus. Eles mataram antepassados de Jonas. Sim. É para eles que Jonas está pregando. Jonas está pregando para os seus algozes. Sim. E agora a gente deve parar para pensar. Não há restrição
para aquele que crê em Cristo Jesus. E a nossa missão não é julgar quem pode ou não ser salvo. Sim. É simplesmente pregar o evangelho. Então, quando a gente olha com um olhar humano para Jonas, a gente entende um pouco porque ele fugiu. Completamente. Né? Mas quando a gente olha com um olhar espiritual, vamos colocar dessa maneira, né? Cristão, alguém que tem um relacionamento com Deus, busca entender o propósito de Deus, busca entender o chamado de Deus, aí a gente pode chamá-lo de profeta fujão. Observando por essa perspectiva, sim. Acredito que julgá-lo como sendo fraco e frágil não é correto. Não. Né? Porque nós temos feito isso e não temos percebido ao longo da nossa vida. Temos negado a missão, temos negado o chamado. Buscamos desculpa na nossa congregação, falando de cristãos praticantes, né? Ali, não só nominais. Buscamos desculpa da nossa faculdade agora, falta de tempo porque tive bebê e etc e tal. É claro, muita coisa muda na vida da gente. Sim. A gente tem que entender isso também. Contemplação leva a isso. Sim. Né? Tem pessoas que desanimam que são de 880, irmão. É assim. Quando eu era adolescente, eu ficava na igreja assim, eu fazia isso, eu fazia daquele jeito, e agora eu não tenho mais tempo. Mas é claro. As prioridades mudaram, né? Quando eu era menino, eu falava das coisas de menino. Agora eu sou homem, eu falo e penso nas coisas de homem. Agora eu tenho filhos, eu tenho esposa, mas isso só aumenta a minha responsabilidade para com a minha missão, porque agora eu tenho de quem cuidar. Faz parte da minha missão, da minha vocação como pai, como marido. Sim. Não pode minar a minha fé. Ser cristão não é ficar na igreja dia e noite. Ser cristão é saber a sua identidade, de onde você veio, o que você está fazendo e para onde você vai. Aí Deus é glorificado. Pronto. Assim nós terminamos, meus amigos. Assim nós terminamos, pastor. Muito obrigado pela sua companhia aqui conosco, pela sua participação. Amém. Foi um prazer imenso, imenso mesmo. Que conversa boa, Amém. Que conversa prazerosa, que conversa edificante nós tivemos aqui nesse espaço de tempo. Agradeço demais a sua participação aqui conosco, né? Agradecer o Tiagão, né? O Tiagão que gravou o podcast aqui com a gente e nos indicou o pastor Maxwell. Amém. Prazer imenso mesmo, pastor. Obrigado pelo seu tempo, né? A família, a esposa, a igreja, obrigado por ceder o tempo precioso do pastor Maxwell aqui conosco. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua caminhada, seus objetivos, sua igreja, seu ministério, né? E que ele possa prosperar a sua vida de maneira espetacular. Amém. Bom, eu que agradeço, fico muito agradecido mesmo. Para mim foi uma grande honra participar com vocês aqui. Gostei muito de conhecer, gostei da sua história, me identifiquei bastante. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Amém. Quero mandar um abraço pro Thiago também, Thiago Silva, viu, Thiago? Valeu, bênção demais. E estou muito feliz de estar aqui. Espero que seja o primeiro de muitos encontros que teremos, né? Sim. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês. E o Thiago, pastor, o Thiago, ele nem é nosso patrocinador aqui, mas eu vou mandar um abraço para ele aqui e falar, ó, se você tá precisando dar uma geral no seu automóvel aí, ó, Espaço TP, procura no Instagram, você vai ver o trabalho dele. Legal. Eu sei porque ele fez o meu carro, ficou legal demais. Vou mandar mais um abraço aí pro pessoal da Autoescola Adriano, tá? Que é nosso patrocinador aqui do podcast. Da Joana Dalva, precisou aí dar um up na sua vida pessoal, vida profissional. A Joana Dalva vai dar essa moral para você com toda certeza. Fixar Parafusos e também a Brigada Betim. Muito obrigado pela parceria espetacular aqui no nosso podcast Em Frente. Meus amigos, aquele abraço especial, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que eu tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado. Sempre em frente, hein, meu povo? Até mais!